Seja bem-vindo à série Vida Transformada, Liderança para o Discipulado. Tema de hoje: prazeres transitórios. No episódio passado, nós estávamos tratando do momento em que Pedro, Tiago e João subiram o monte, de forma especial o Monte Hermon, em Cesaré de Filipe. E lá em cima do monte, agora haverá uma transfiguração. Jesus havia dito que entre os discípulos, alguns que estavam ali não veriam a morte sem que antes vissem a glória de Deus, a glória do Filho de Deus. E este era o momento da transfiguração. Todos os discípulos passaram pela morte, mesmo João, que não foi assassinado de forma direta, porém morreu. Mas naquele momento eles puderam desfrutar um pouquinho da glória de Deus. Sabe, nós temos muito desejo de estar no céu. Mas o que você imagina do céu não tem nada a ver com o que você pensa. O céu é muito mais lindo, é muito mais completo, é muito mais maravilhoso. O problema é que algumas pessoas estão trocando o céu pelas glórias transitórias deste mundo. Certa vez eu estava fazendo uma série evangelística para um grande grupo de pessoas. E as pessoas estavam ali atentas quando eu chamei uma criança à frente. Então, uma criança pequena ainda, mal sabia falar, veio à frente. E eu coloquei diante da criança duas opções: um bombom que eu havia trazido e uma nota de R$ 100. E perguntei à criança: o que você prefere? Esta nota de R$ 100 ou este bombom? Bom, você já sabe qual foi o resultado. Assim somos nós. Embora pareça que nós temos crescido e evoluído com o tempo, nós não passamos de crianças, porque nós não temos ideia do que é a eternidade. Não temos ideia do que é viver na eternidade, do que é saborear as ruas, a cidade, as maravilhas de outros locais onde o mal não existe. Oi, está aí ainda? Eu vou falar de novo isso para você. Você não tem ideia do que é viver em um lugar bom. Um local que as pessoas amam umas às outras. Um local onde as pessoas se preocupam com você, assim como a sua mãe, o seu pai, ou muito mais do que eles. Um local onde não existem trancas nas portas, onde seus filhos podem andar tranquilos e seguros, onde só o amor reina. No livro O Libertador ou O Desejo das Nações, a autora escreve, no início desse livro, que todas as coisas que foram criadas por Deus foram criadas para servir. Nada que se move, nada que existe da criação divina foi criado a não ser para servir. E quando nós servimos uns aos outros, então o amor de Deus reina em nós. Porque ao servirmos a outra pessoa, nós também somos servidos. E os discípulos não tiveram esta visão. Eles viveram sobre o cabresto da escravidão do pecado. E como se não bastasse a escravidão do pecado, a sua nação estava subjugada sobre o Império Romano, simbolizado pelo ferro, pela dureza, pela crueldade. E todos aqueles que quisessem servir a Deus seriam tratados de uma forma muito ruim. E agora Jesus estava mostrando aos seus discípulos que eles formariam outros discípulos. Oi, esse outros é quem mesmo? É você, sou eu. Eles formariam outros discípulos e outros discípulos, e todos os discípulos passariam pelo mesmo caminho. Seriam perseguidos, maltratados e mortos. E diante disso, as pessoas, elas viriam uma coisa estranha. Como pode servir a Deus e ser maltratado? Quando que muitas vezes o mundo nos mostra os prazeres, as coisas boas. Você está entendendo o porquê da cidade de Cesaré de Filipe? Porque Cesaré de Filipe era Las Vegas no contexto de Israel. As pessoas que iam para lá não precisavam nem explicar porque iam para lá, porque lá tinha tudo o que elas queriam.
E agora, Jesus havia, depois de conversado com os discípulos, subido ao monte. Ele estava acima daquilo, porque as pessoas que estão vivendo os prazeres transitórios desse mundo, elas não conseguem ver, elas não olham para cima, elas olham para si mesmas, para os seus desejos. Sabe, é comum um pastor conversar com pessoas. Psicólogos e pastores, eles conversam muito com pessoas. E é muito comum você tratar com pessoas jovens e pessoas de muita idade, e todas são iguais. O tempo passa, mas o espírito é o mesmo. É muito difícil nós nos desvencilharmos dos prazeres desse mundo. Será que existe prazer mesmo nesse mundo? Será que é assim que acontece? Bom, a gente vai tratar um pouco mais disso lá para frente, mas tudo bem. Vamos voltar aqui. Então Jesus está ensinando a eles lições muito preciosas aqui nesse lugar. Porque aquele é um lugar diferente, Jesus tirou eles do habitat deles. Vamos imaginar que o seu chefe, você trabalha numa empresa, já faz 10 anos que trabalha em empresa, e o seu chefe liga para você, olha, eu gostei de conversar contigo. E aí você já está esperando ter que ir ao escritório, sentar lá naquela cadeirinha mais simples, enquanto o chefe senta naquela cadeira mais poderosa do outro lado da mesa e tudo mais, não é? Mas dessa vez o chefe diz assim, eu vou conversar contigo num lugar diferente. Vou passar na sua casa, eu te pego e a gente vai conversar num outro ambiente. A conversa vai ser diferente ou não vai? Com certeza. Se seu chefe pegar você, levar você para um local legal, para vocês sentarem, conversarem com calma e com tempo, o grau de absorção do conteúdo, das informações serão diferentes. Foi isso que Jesus fez em Cesareia de Filipe e ele não poderia terminar sua conversa de uma forma melhor do que a que nós estamos tratando agora nesse momento. Porque o que Jesus falou a eles? Jesus havia dito a eles o seguinte, que no versículo 24 do capítulo 16 em diante, diz assim, então disse Jesus aos seus discípulos, ou seja, a ênfase principal da sua conversa, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O que ele está dizendo? Se você quer me seguir, você vai ter que esvaziar-se a si mesmo, ou seja, você vai ter que tirar o eu daí, não há espaço para o eu aqui, nesse contexto, porque para Jesus entrar, alguém tem que sair, certo? O eu tem que sair. Então, você vai ter que esvaziar-se a si mesmo, tomar sua cruz e siga-me. Só que ali no Monte da Transfiguração, ele vai mostrar duas pessoas que fizeram isso. Ele não vai mostrar apenas o que ele está dizendo, mas ele vai mostrar o que pessoas já fizeram no passado e vai mostrar as pessoas. Então ele vai subir ao monte e lá em cima Pedro, Tiago e João vão ver uma coisa que eles nunca viram na vida. Eles vão ver pessoas que viveram, estão vivendo mais de 3.000 anos. Moisés havia nascido por volta de 1500 a.C., ou seja, já fazia praticamente 1.500 anos que Moisés estava vivendo naquela época, hoje praticamente 3.500 anos, né? E Elias, que eu não lembro agora de cabeça, até mencionei na lição passada, mas não é 4.000 anos. Elias deve ter vivido, calculo eu, que uns 500 anos antes de Cristo. Ou seja, Moisés e Elias eram pessoas com mais de 500 anos, vivendo com Deus no céu. E esses homens haviam vivido aqui na terra e passado pelas provações que os apóstolos iriam passar. Foram homens que foram perseguidos, foram maltratados, abriram mão de tudo em favor do evangelho. E agora Jesus vai apresentar esses homens a Tiago, Pedro e João. A princípio, Jesus chegou lá no monte porque o dia foi longo. Eles estavam cansados. O discurso foi longo e duro. E quando já estava na hora de descansar, de dormir, Jesus diz, ó, Pedrão, você, Tiago, ô garoto, João, vem cá. Vamos subir ali no monte. Ali no monte, quem conhece o Monte Hermon sabe que não é ali no monte. O Monte Hermon é o Monte Hermon. Cara, é uma montanha. Tem gelo lá em cima. E os discípulos vão dormir e alguns dizem assim, puxa vida, ainda bem que não foi a gente, né? A gente vai poder descansar, porque Jesus, todas as vezes que os discípulos iam dormir, Jesus subia ao monte ou ia para algum local para conversar com Deus. E eles estão lá descansando. Ah, que bom que não fomos nós. Pobres, coitados e miseráveis, se soubessem o que aconteceria lá.
E Pedro, Tiago e João começam a subir, cansados. Puxa vida, mais uma noite de oração. E quando eles chegam lá, Jesus disse: olha, vocês fiquem, aguardem aqui. Eu vou ali orar. E sabe o que eles fazem? Já estendem a capa ali, vão se encolhendo e já começam a dormir. De repente, João diz: Pedro, Pedro, acorda. Oi, oi, o que aconteceu? Oi, o que houve? Já é dia, cara. Já é dia, velho. Olha só, é dia. Onde está o mestre? Mas como pode ser dia se eu acabei de deitar? Não é dia. E quando eles abrem os olhos, não era dia. Era a luz que resplandecia da pessoa de Cristo e de Moisés e Elias que estavam ali. Caramba! Cara, olha aquilo! Eles nunca viram homens tão nobres na vida. Sua vestimenta, sua dignidade, sua postura. O queixo caiu, seus olhos ficaram arregalados, eles ficaram contemplando aquilo. Jesus estava conversando com eles como se conversasse com seus amigos. E eram seus amigos. Jesus tinha aproximadamente 33 anos. Só que se Moisés havia morrido cerca de 1500 anos antes de Cristo, eles já eram amigos lá no céu, por volta de 1500 anos. Elias, por mais de 500 anos, eles eram muito amigos. E agora os seus amigos, Moisés e Elias, estavam ali para ajudá-lo naquela aula tão importante aos seus discípulos. Para que os seus discípulos entendessem o que é realmente as glórias do reino de Deus. O quanto vale a pena abrirmos mão das coisas tolas desse mundo. Sabe, queridos, eu amo esse Jesus tão lindo. Eu amo. No versículo 3 do capítulo 17 diz assim: E eis que lhes apareceram Moisés e Elias. Podia ter vindo um só, né? Veio os dois logo. Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, estavam bem pertinho. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, Senhor, bom é estarmos aqui. Aquele Pedrão que estava lá dando uma dura em Cristo, dizendo: Senhor, não queremos saber desse negócio, não. Ele mudou de ideia rapidinho quando ele viu a glória de Deus. O Pedrão, aquele que estava dizendo: olha, isso de modo algum vai te acontecer, a gente quer curtir a vida aqui mesmo, entendeu? Eu quero ser governante, o outro tesoureiro. Ele já mudou o discurso, ele disse: eu quero isso aqui para mim. Só isso que eu estou vendo aqui, essa glória que está aqui, já me basta. Bom é estarmos aqui, se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Ou seja, Senhor, vamos morar aqui. Porque é muito bom estarmos aqui. Agora, se é muito bom estar lá no topo do Monte Hermon, quase congelado de frio, no meio do mato, você imagine como vai ser bom estarmos com Deus na cidade linda que Ele está preparando para a gente. Vai ser maravilhoso. Vai ser o que Jesus disse ao ladrão na cruz. Vai ser um paraíso. Você está me entendendo? Hoje eu conversei com uma pessoa de quase 80 anos. Uma conversa dura, difícil, não foi fácil. Porém, necessária. É importante nós fecharmos bem a nossa vida, porque arriscar o céu é perder tudo. As coisas do mundo é perder algumas coisas, mas arriscar o céu é perder tudo. Bom é estarmos aqui. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: Opa, acorde, Pedro. Você está dormindo ainda? Você está querendo fazer 3 tendas aqui? Você não precisa fazer 3 tendas aqui. Moisés e Elias já cumpriram o papel deles aqui. Chegou a vez de vocês. Você quer dizer que você quer que Moisés e Elias fiquem morando aqui contigo? Vocês acham que eles viveram a vida toda, dedicaram a vida toda e agora vão ficar aqui contigo? Você está louco da cabeça, Pedro? Acorda!
Eles já cumpriram o papel deles. Chegou a sua vez, meu amigo. Eles vieram aqui para mostrar para você apenas a grandeza do reino de Deus, que é muito superior. Olha para baixo, Pedro. O que você vê lá embaixo? E lá estavam as luzes dos templos pagãos. Os gritos poderiam ser ouvidos à distância, as músicas, as orgias, a bebedice. É isso que você quer para a sua vida, Pedro? Meu jovem João, é isso que você quer para o seu futuro? Se é isso, corra atrás. É só descer o monte. É bem rapidinho. Você chega lá. Mas é isso que você vai ter por pouco tempo. Olhem para esses homens que estão diante de vocês. O que eu quero no meu reino não é a escória. Eu quero a nobreza. E a nobreza não é da nascência de alguém que nasceu de um rei humano. A nobreza é dos meus filhos que me honram. Olha a lei de Deus. Qual é o primeiro mandamento? Ele fala sobre colocar Deus em primeiro lugar, a honrar a Deus. Aqueles que me honram serão honrados. Moisés e Elias me honraram e são hoje honrados por mim. E eles estão aqui, Pedro, para mostrar para você que sim, vale a pena servir o ministério de Deus. Só que mesmo que se Moisés e Elias viessem pregar o evangelho, eles não mudariam um item do processo da salvação. Porque tudo que Moisés e Elias fizeram, por mais grandioso que fosse, não mudaria o percurso desse mundo. O percurso desse mundo será mudado pelo meu filho na cruz do Calvário. Então, o próprio Deus diz no versículo 5 do capítulo 17: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Eu vou ler de novo para você que está me ouvindo aí. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Tudo o que Moisés e Elias fizeram foi importante. Eles marcaram a história do Antigo Testamento. Mas se Cristo não viesse e morresse por vocês, por mim, por todos nós, nada do que eles fizeram teria valido a pena. Eu não sei os itens e os detalhes da conversa, a Bíblia se limita a alguns poucos detalhes, mas se eu estivesse lá, eu imagino se Moisés falou e Elias também falou com eles ou não. Mas eu fico imaginando Moisés olhando para Tiago, dizendo: Tiago, olha para mim. E Tiago, assim, com o queixo caído, ele não sabia se estava tendo uma visão, um sonho, o que que era aquilo? Moisés, vocês não têm ideia. Quando você vai para a Palestina, você não tem ideia do que significa a palavra Moisés lá. Moisés não é um nome, não é um ícone apenas para o povo judeu. Moisés é um ícone para toda aquela região. Mesmo pessoas que não são da cultura judaica respeitam e veneram Moisés lá. O sonho de qualquer pessoa seria um dia encontrar-se com Moisés, o maior líder que nós já conhecemos no Antigo Testamento, o libertador de Israel, da nação de Israel, da escravidão do Egito. Se não fosse Moisés, não haveria nação judaica. É claro que Deus poderia ter usado outra pessoa, mas Moisés foi o ícone da libertação. 120 anos dedicados ao ministério. Vocês têm ideia do que isso significa? Assim como Noé, não é? Moisés dedicou 120 anos da sua vida ao ministério. E nós vamos tratar desse assunto, possivelmente com vocês amanhã ou na próxima aula. Vamos dar só uma pensadinha, só um detalhezinho a respeito dele, porque a gente vai ter um bloco só para ele, tá? Ele é tão importante no contexto bíblico que a gente vai ter um bloco só para ele. E vamos ter outro bloco para Elias também. Nós vamos esmiuçar um pouquinho esses dois personagens que são muito importantes para nós no contexto bíblico. Mas eu fico imaginando Elias olhando agora para João, dizendo: João, olha para mim. Eu já fui jovem como você, meu jovem. Olha para mim.
Eu assumi o ministério quando a nação de Israel estava entregue ao pecado. Quando Acabe dominava sobre as pessoas, era um tirano sobre as pessoas. E o que ele fez de pior foi afastar as pessoas de Deus. E quando ele afastou as pessoas de Deus, as pessoas também se tornaram tiranas e malvadas como ele. Como se não bastasse, eu tinha que ouvir as palavras daquela mulher horrível, Jezabel, que nem da nação israelense essa era. Foi nesse contexto, meu jovem, que Deus me chamou. Eu fui lá na cara dele e falei as verdades. Disse que não choveria e não choveu. A seca se instaurou por todas as partes, a fome, a miséria, a dor, o sofrimento, porque é assim que as pessoas acordam. Oi, vírus. Alguém ouviu essa palavrinha de novo? As pessoas, às vezes, para acordar, precisam ser sacudidas por uma praga, por uma seca, por uma fome. Porque se não houvesse praga, seca ou fome, talvez mais de 70% das pessoas que estão escutando esse áudio não estariam escutando. Estariam tão envolvidas com as coisas desse mundo que não teriam tempo para Deus. Então acorda, meu jovem. Acorda para cuspir. Chegou sua hora. Eu não vou ficar aqui com Moisés, eu já cumpri minha parte. Eu até gostaria, mas Deus quer usar outras pessoas assim como usou a gente. Então acorda para a vida. Está chegando a hora de vocês. Esse homem que está diante de vocês é o Criador do universo. Vocês têm ideia do que significa isso? Ele esvaziou-se a si mesmo. O que foi que ele pediu para vocês? Ele disse a vocês no versículo 24: esvaziem-se a si mesmos. E você sabe o que ele fez no céu? Eu estava lá quando ele fez isso. Eu o conheci na sua glória, na sua totalidade. Mas ele esvaziou-se a si mesmo para vir e ocupar a forma de homem. Por isso ele está diante de vocês. Vocês não têm um homem qualquer. Este é o Filho amado de Deus. Ele é Deus. Ele é o Criador. Escutem a Ele. Eu poderia ficar falando essa história durante muito tempo. Eu gosto tanto dessa história. Mas o meu tempo já acabou. Eu apenas vou ler o verso que é o tema da nossa aula de hoje, né? E que vai continuar na próxima. Sempre assim. Agora, Hebreus, Paulo vai escrever o seguinte, em Hebreus, no capítulo 11, versículo 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Você sabe o que é recusar ser chamado filho da filha de Faraó? Moisés era um candidato ao trono. Moisés era uma das pessoas mais importantes do Egito. Moisés tinha o mundo a seus pés. Moisés tinha as glórias aos seus pés. O dinheiro, a fama, os prazeres. Tudo aquilo que Cesaré de Filipe estava oferecendo a ele, às pessoas ali. Moisés teve tudo aquilo. Mas você sabe o que ele fez? Versículo 25 do capítulo 11 de Hebreus. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Moisés abriu mão de tudo, porque ele sabia que o tudo seria transitório. E o pouco com Deus não seria transitório. E ele já estava nesse contexto há mais de 1.500 anos, usufruindo das glórias de Deus no céu, e hoje há mais de 3.000 anos usufruindo das glórias e vai usufruir das glórias para sempre. O que Deus tem a oferecer a você, meu querido amigo, minha querida amiga, é algo eterno e maravilhoso. Então, por que, pastor, de tanta dor e sofrimento? Pare de reclamar. Que cachaça é essa? Tanta dor e sofrimento? Eu não estou vendo tanta dor e sofrimento assim.
Não no Brasil, em alguns países eu até sei que a coisa é feia. Mas aqui, dor e sofrimento. Você não sabe o que é dor e sofrimento, amigo, amiga. Eu acompanho muitos casos. Eu acompanhei um caso de uma pessoa que estava há mais de 5 anos em uma cama, vegetando. Isso é dor e sofrimento. Estou acompanhando agora um caso de uma pessoa que está há mais de 2 anos vegetando em uma cama. Isso é dor e sofrimento. Acompanhei casos de pessoas que já estavam há mais de 30 anos, 30 anos não, 30 dias na UTI, sendo desintegradas literalmente, ainda vivas, com os olhos abertos. Isso é dor e sofrimento. Está te faltando alguma coisa? A Bíblia diz que se você tem o que comer, o que vestir e onde se abrigar, esteja feliz. Eu sei que às vezes vai ter que vender o carro, pegar um carro mais inferior, sei lá, trocar, mudar de casa, mas ainda não chegou o momento da dor e o sofrimento. Vai chegar, pastor? Vai chegar. Mas e quando chegar eu vou suportar? Vai. Por quê? Porque quando você vai ao dentista, antes dele aplicar aquela injeção horrível, que você sabe qual é, ele passa um anestésico, não passa? Então, Deus tem um anestésico. Esse anestésico chama-se Espírito Santo. Jesus não usou anestésico. Aquela esponja com ensopado no vinagre era uma espécie de anestésico para o momento. Jesus não usou anestésico. Mas ele nos fornece o anestésico. Não há sofrimento que venha sobre nós que nós não possamos suportar, porque Deus não permitiria. Eu já trabalhei com pessoas que passaram por muita dor e sofrimento, mas a sua mente estava tão condicionada às coisas que elas quase não sentiram. E se sentirem é por pouco tempo. Então, olha para Moisés e Elias. Eu gostaria que você se colocasse no lugar desses homens agora. Não de Moisés e Elias, se colocasse no lugar de Pedro, Tiago e João. Acorda, abre os seus olhos e olha para frente. O dia surgiu. O sol não nasceu, mas o dia já raiou, porque a luz está ali, a fonte da luz, que é Cristo nosso Senhor. Veja o que você vê ao seu lado direito e ao seu lado esquerdo. 2 homens que dedicaram a vida ao ministério. Então é para isso que eu estou te chamando. E quando eu digo eu, não é eu. Deus está te chamando. Deus está te chamando para o ministério. E aí está o modelo. Mas o modelo não é Moisés e o modelo não é Elias. Eles estão ali só para dizer que vale a pena. O modelo está no centro, é Cristo. É a Ele que você deve ouvir. Ele é seu grande líder. Ele é seu pastor de verdade. Ele está disposto a fazer qualquer coisa por você e pelas suas ovelhas. Então confie, siga os passos dele e vai dar tudo certo. Amanhã nós vamos dar sequência a este assunto, a esta série. E eu estou pensando ainda se vou falar sobre Moisés ou se falo sobre outro assunto relacionado a Pedro. Até amanhã eu decido ainda, tá bom? Mas que Deus te abençoe muito. Que Deus te traga paz ao coração. Conforte as tuas dores. Porque aqueles homens dedicaram a vida e souberam o que era sofrer. Mas eles descansam em paz nas mãos de Deus, estão vivos. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, porque na sua palavra encontramos tanto conforto e tanta alegria. Como Moisés e Elias, queremos dedicar nossa vida a Ti. E um dia encontrarmos esses homens tão preciosos para conversarmos pessoalmente com eles. Dá-nos força e sabedoria e firmeza no nosso coração para sermos homens e mulheres, pastores e pastoras, segundo o seu coração. Fica conosco e esteja ao nosso lado. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.